Olá, Nuski, tudo bem? Meu nome é Adja, sou professora de Geografia e o tema da aula de hoje é a União Soviética e o Leste Europeu. Vamos à aula? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, se formou no ano de 1922, quando a Rússia, primeiro país do mundo a implantar o sistema socialista no ano de 1917, anexou duas nações vizinhas, a Ucrânia e a Bielorrússia. Com o tempo foram anexados outros territórios, até se configurar no conglomerado de 15 repúblicas. Essa anexação passou a ser fundamentada na política expansionista e ditatorial de seu líder, Joseph Stalin. A União Soviética construiu não apenas um vasto território, mas, sobretudo, uma população com grandes diferenças étnico-culturais. Mais de 120 nacionalidades, cerca de 70% dos quais formados por russos, ucranianos e bielorrussos. O que esses povos tinham em comum era somente o fato de terem sido submetidos ao socialismo e fortemente dominados por ele. Apesar de todas as repúblicas terem adotado o socialismo, que definia o único partido político e uma economia planificada, elas apresentavam entre si uma grande diversidade étnica, religiosa, linguística e cultural, o que resultou na formação de várias minorias nacionais responsáveis em grande parte pelos conflitos que atingiram e ainda atingem a região. Em 1945, a União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha venceram os países do eixo Alemanha, Itália e Japão, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, com o objetivo de garantir o alinhamento das nações da Europa Ocidental e impulsionar o capitalismo, investiram grandes recursos financeiros na reconstrução delas. Enquanto isso, a União Soviética também gastava muito dinheiro com a Guerra Fria, mantendo a corrida armamentista e espacial, além de financiar países aliados. No período, a União Soviética crescia em termos tecnológicos e se fortalecia militarmente. A indústria era beneficiada pelos recursos do subsolo, principalmente o carvão, o que contribuía para o fortalecimento da indústria de base, a exemplo da termoelétrica e da siderúrgica. O processo de constituição do socialismo no leste europeu, sob controle soviético, não ocorreu da mesma forma em todos os países, mas a presença das forças soviéticas de ocupação, com exceção apenas da Iugoslávia e Albânia, aconteceu em todos eles, assim como o regime de partido único e o alinhamento ao Pacto de Varsóvia. Durante a Guerra Fria, a União Soviética investiu pouco no sistema de consumo e abastecimento do país. A isso se somava um governo burocrático que privilegiava membros do Partido Comunista em detrimento da população, levando a uma crise. Da mesma forma, no leste europeu, as tensões cresciam e a insatisfação e os conflitos se intensificavam. No ano de 1985, no governo de Mikhail Gorbachev, a União Soviética passou por um período de grandes transformações por meio das políticas da Glasnost e da Perestroika. A Glasnost significou uma política de abertura e transparência em relação aos problemas políticos internos, como a corrupção, a burocracia e a má administração do Estado. Já a Perestroika foi um plano de reorganização econômica lançado por Gorbachev para reestruturar e equilibrar o sistema econômico da União Soviética, abrindo a economia para o capital estrangeiro e permitindo a propriedade particular no país. Com essas medidas, a União Soviética começou a traçar um novo cenário nacional e internacional. Algumas de suas repercussões foram a organização de diferentes movimentos. Tais movimentos foram de apoio aos regimes socialistas, favoráveis às reformas profundas na Rússia e contrários às reformas constituídos principalmente por conservadores. Gorbachev não teve apoio de todos. Forças opostas reagiram e enfraqueceram seu governo e promoveram um golpe. Em meio às reformas, o então presidente da República Russa, Boris Yeltsin, destacou-se na defesa da independência das repúblicas soviéticas. O período de crise e insatisfação popular já trazia ideias separatistas, que se concretizaram no governo de Yeltsin. As primeiras repúblicas a se separarem da União Soviética foram a Estônia, Letônia e Lituânia. Formaram-se assim novos países que se declararam independentes.
Por mais de 40 anos, de 1945 a 1989, o mapa político da Europa não sofreu praticamente nenhuma modificação. Ao encerrar a Segunda Guerra Mundial, a porção leste do território alemão estava ocupada pelo exército soviético, enquanto as tropas francesas, inglesas e estadunidenses se distribuíam por outras zonas de ocupação. As divergências entre os interesses socialistas e capitalistas no país levaram à divisão da Alemanha em dois países: Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, de cunho socialista, e a Alemanha Ocidental, República Federal Alemã, de cunho capitalista. A cidade de Berlim ficou dividida em Berlim Oriental, socialista, e Berlim Ocidental, capitalista, embora estivesse encravada na Alemanha Oriental. O muro que dividiu em duas a cidade de Berlim em 1961 ficou conhecido como Muro da Vergonha. Em 1989, ele foi derrubado e em 1990 houve a reunificação da Alemanha. A reunificação da Alemanha já era esperada, pois muitos movimentos democráticos invadiram a Europa com o peso da crise, do fracasso e da fragmentação da União Soviética. Além disso, trata-se de uma mesma nação, com o mesmo idioma e traços histórico-culturais semelhantes. No final da década de 1980, fronteiras foram sendo redefinidas, uma vez que muitos países conseguiram sua independência e uma nova configuração política marcou todo o leste europeu. Vale ressaltar que esse arranjo ainda sofre alterações, uma vez que há muitos países em processo de redefinição de suas fronteiras. O leste europeu sempre se caracterizou por divergências étnicas. Um emaranhado de povos, culturas e religiões era forçado a ter uma convivência pacífica controlada por seus governantes, que viam numa possível fragmentação a perda de poder e privilégios. A Tchecoslováquia constituiu um típico exemplo. Nesse território, tchecos e eslovacos, diferentes entre si, tiveram de aceitar a convivência até que, em 1991, entraram num acordo e dividiram o país, formando a República Tcheca e a Eslováquia. A divisão da Tchecoslováquia foi realizada de forma pacífica, diferentemente do caso jugoslavo, em que os conflitos armados vitimaram milhares de pessoas. Muitos foram os problemas que os países do leste europeu enfrentaram na segunda metade do século XX, como o fechamento de suas economias para o mercado internacional, a escassez de produtos básicos de consumo, a falta de participação política da população e as rivalidades étnicas e culturais. Acabou a aula, tô saindo, tchau, tchau!